E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Homem Esquilo, gente. Bem, hoje é para falar e para contar as decisões de todos os confrontamentos da Copa América. Sim, já foram decididos como que vai ser o mata-mata da Copa América. Vou falar obviamente da seleção brasileira que enfrentou a Colômbia, que foi um jogo bem disputado e quem sabe até uma partida bem péssima, tá, da seleção brasileira no segundo tempo, né, porque só deu Colômbia. Falar um pouquinho também, né, ou já poder falar que a Costa Rica venceu o seu confronto contra o Paraguai, mas infelizmente a Costa Rica tinha que fazer literalmente uma goleada para poder passar de fase, e não só isso, como o Brasil também teria que perder, mas como não aconteceu nada disso, então praticamente o resultado da Costa Rica não valeu nada. E sabe que é engraçado? Porque a Costa Rica simplesmente marcou 2 gols já no começo dos 10 minutos, então praticamente a Costa Rica só estava torcendo só para a Colômbia pelo menos ganhar, mas como não aconteceu, então não vale a pena ficar comentando sobre o coitado da Costa Rica, que nadou, mas morreu mesmo na beira da praia, né? Mas tudo bem. E vamos falar também sobre a Eurocopa, porque, né, também teve a decisão dos últimos jogos das oitavas de finais, e agora a gente já sabe como vai ser os confrontos das quartas de finais, tá? É isso mesmo. É assim, obviamente já poderia comentar, né, sobre o que aconteceu na segunda-feira, nosso Portugal, que teve a história do nosso Cristiano Ronaldo, que você sabe, né, para quem não assistiu, né, contar um pouco o que aconteceu, né, que foi praticamente um jogo um pouco chato, né, não teve gol, a disputa praticamente do primeiro, segundo tempo, até a prorrogação, nada, não saiu nenhum gol, e bizarro que praticamente a chance de sair do 0-0 vieram da prorrogação, né, porque como quem ainda não sabe, porque, pelo amor de Deus, foi praticamente manchete em qualquer lugar do mundo, Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti, né, com a defesaça do Oblak do pênalti, e, né, depois que terminou o primeiro tempo da prorrogação, ele começou a chorar de maneira bem, podemos, emotiva, né, porque ele acabou percebendo que perdeu uma chance tão grande para classificar Portugal direto para a próxima fase, mas teve que sofrer um pouco. Não só isso, como, né, Portugal quase tomou um gol no segundo tempo da prorrogação, né, com o Pepe meio que dando quase uma escorregada igual ao Gerrard, né, quase parecido com o Gerrard, só que o goleiro estava inspirado nesse dia, o Diogo Costa, que olha só o que aconteceu, simplesmente virou uma muralha nos pênaltis. Simplesmente no pênalti ele pegou todas as cobranças para Portugal, né? Pegou todas as cobranças de pênalti da Eslovênia. E Portugal simplesmente acertou todos os seus pênaltis e terminou assim 3-0 na disputa de pênalti. Uma disputa nada, como podemos dizer, emocionante, porque afinal de contas tinha um goleiro que salvou a vida de uma nação, né? Simplesmente salvou a vida de uma nação, que foi o Diogo Costa. Mas beleza, né? Aí eu não preciso nem contar sobre o outro jogo que aconteceu, que também foi massacre. Quer dizer, massacre não, né? Terminou apenas 1-0. Meu Deus do céu. Inclusive a França, que tá mostrando futebol pífio, porque o único gol que a França marcou com seu próprio jogador foi com o Mbappé de pênalti, porque o restante, simplesmente o nosso artilheiro da Eurocopa, os gols contra, tá ajudando a França. É tão bizarro pensar, porque a França ganhou da Bélgica por apenas 1-0 com gol contra do Vertonghen. Meu Deus do céu. Essa é a poderosa França, tá? Mas tudo bem. Eu gastei muito tempo falando de um jogo que aconteceu na segunda-feira. Eu devia falar do que aconteceu na terça-feira, que é mais conhecido como ontem. Simplesmente tivemos um massacre, que foi Romênia contra a Holanda. Simplesmente a Romênia não pôde fazer nada e a Holanda foi com tudo, com a presença de um homem que foi literalmente o homem da partida, o Gakpo, né? Fez gol, né, no primeiro tempo, e no segundo tempo ele aproveitou a lambança da zaga, que simplesmente dormiu na hora,
e ele fez assistência para o Malen fazer o segundo gol da partida. E no finalzinho do jogo, o Malen fez o segundo gol também. Então, praticamente, o Malen também se tornou um fator muito importante nessa história da Euro, desta edição, porque ele simplesmente se tornou o único homem desta Euro em fazer 2 gols numa única partida. Para vocês verem como que a situação tá tão feia, que não teve alguém que consiga pelo menos fazer 2 gols numa única partida, e o Malen só fez agora nas oitavas de finais. E o Gakpo, inclusive, agora está na briga da artilharia, tá? Tem 3 gols na artilharia da Eurocopa. Lembrando que temos pelo menos 4 jogadores com 3 gols também nessa artilharia da Eurocopa. Nossa, que situação bonita. Mas tudo bem, a Holanda passou sem nenhuma dificuldade em cima da Romênia, tá? E outro jogo praticamente foi um show nos primeiros 10 minutos, tá? Nos primeiros 10 minutos foi um show de bola entre Áustria e a Turquia, né? Simplesmente porque a Turquia já abriu para cá praticamente no primeiro minuto de jogo, sim, através de um escanteio, quase rolou o gol contra, o goleiro salvou, só que no rebote o Demiral, que simplesmente ele nessa partida também marcou 2 gols, tá? Ele só empurrou para o fundo da rede e aí já abriu o placar para a Turquia 1-0. E no segundo tempo, outro gol, né? Outra jogada de escanteio e o Demiral fez o gol, tá? Isso mesmo. E quem bateu os 2 escanteios foi o nosso mini craque do Real Madrid, o Arda Güler, tá? Praticamente ele que fez as jogadas de escanteio e o Demiral fez 2 gols nesta única partida para a Turquia. E aí a nossa Áustria diminuiu o placar com o Götze, eu acho que esse é o nome do cara, se não estiver enganado. Ele fez o gol, né? E quase no minuto final, o goleiro da Turquia fez uma defesaça espetacular para a Turquia passar de fase. Porque se o goleiro não defendesse, com certeza ia ser um milagre da Áustria, que estava perdendo por 2-0, ia levar o jogo para a prorrogação. Mas o goleiro da Turquia defendeu e a Turquia está na próxima fase. O problema é que vai enfrentar a seleção da Holanda, então vai ser um pouco complicado. Vai ser um pouco complicado. Mas tá aí, né? Praticamente finalizado as oitavas de finais da Eurocopa. Praticamente bons jogos, hein, tá? Finalmente tivemos bons jogos nessa última rodada das oitavas de finais, porque o restante estava um pouco triste, né? É só lembrar, como já falei, segunda-feira, França-Bélgica 1-0 só, e Eslovênia e Portugal 0-0, só decidido nos pênaltis. Fraco, tá? Muito fraco essa Eurocopa. Meu Deus, eu pensei que ia ser bonito, mas tá fraco, né? Porque afinal de contas o artilheiro da Eurocopa é os gol contra, com 9. Pelo amor de Deus, né? E vamos lá, vamos então agora pro jogo da seleção brasileira. Destrinjar tudo sobre o que aconteceu nesse jogo aqui, né? Que simplesmente a Colômbia mandou quase o jogo inteiro, tá? Simplesmente a Colômbia que comandou a partida inteira, quase não deu nenhuma chance para a seleção brasileira no segundo tempo. A seleção brasileira que só teve 2 chances bem claras de gol no segundo tempo, só isso, que foram simplesmente no pé do Rafinha, que inclusive fez um golaço, tá, no primeiro tempo. Meu Deus do céu, baita golaço no Rafinha de falta, que simplesmente, pelo que eu saiba, de todo mundo que eu conheço e de muita gente, todo mundo pega no pé do Rafinha mesmo, porque, né, no Barcelona não fez uma temporada legal, e quando joga na seleção brasileira também não joga muito, mas ele abriu o placar para o Brasil com uma baita cobrança de falta maravilhosa, e como já falei, no segundo tempo quase ele fez mais um gol de falta, tá? Quase, para você ver o estado que esse Rafinha, quando se trata de bola parada, o homem traz perigo, tá? Meu Deus, um absurdo. Mas aí tá, né? O Brasil tentou continuar atacando, mesmo sabendo que a Colômbia que estava trazendo mais perigo. Afinal de contas, o Rames Rodrigues estava endiabrado ainda, né? Lembrando que o Rames Rodrigues é mesmo destaque da seleção da Colômbia, né? Teve uma cobrança de falta que ele bateu no travessão, teve uma que ele recebeu dentro da área depois do cruzamento, chutou de primeira, quase foi gol também. E bem, o Brasil teve um pênalti que poderia mudar o rumo, só que infelizmente o juiz e o VAR acreditaram que não viram nada. Simplesmente
num lance muito bizarro que simplesmente deu para perceber que o jogador da Colômbia toca no Vini Júnior, só que o pênalti não aconteceu. E isso aconteceu, praticamente não rolando esse pênalti. Alguns minutos depois, o nosso Alisson, o Chamagol, né, o goleiro Chamagol, tomou o gol da Colômbia depois de um passe magnífico que eu acho que, se eu não estiver enganado, foi do Ramos Rodrigues, né? Acho que não, espero que eu esteja errado, porque simplesmente a seleção brasileira tentou jogar, né, com os pés de quem? Do Alisson, que quase entregou a bola pro Luiz Dias, né, só que ele defendeu o chute do Luiz Dias, só que a jogada ainda continuou. E um minuto depois dessa lambança aí da seleção brasileira com o Alisson, a Colômbia conseguiu fazer o gol de empate. E praticamente foi o que aconteceu, né? O Brasil empatou esse jogo apenas por 1-1. E no segundo tempo, como eu já falei, o Brasil não tinha feito quase nada, né? Como eu já falei, teve uma cobrança de falta perigosa do Rafinha. E depois, no finalzinho do jogo, se não estiver enganado, eu acho que foi o Andrés Pereira, quase fez um gol, só que o goleiro fez uma baita defesa e ficou apenas nisso, né? Porque simplesmente a Colômbia manteve a posse de bola, estava jogando como estilo tipo Barcelona, Espanha da vida, o tic-tac aqui, praticamente passando para lá, para cá. A torcida também da Colômbia estava em maior número, bizarro, tá? A Colômbia na arquibancada estava com o maior número nas arquibancadas e praticamente no segundo tempo deu para se ouvir um monte de gritos de olé, o que é bizarro, tá? Literalmente a torcida gritando olé, enquanto a Colômbia estava com um controle de bola que, bem, a Colômbia, como já falei, praticamente comandou quase a partida inteira e só faltou um quesito, mais um golzinho para dar a vitória para eles, mas não aconteceu. Afinal de contas, eles perderam um gol inacreditável com o Borré embaixo do gol. O Borré, para quem é torcedor internacional, deve ter ficado um pouco aliviado, ou quem sabe triste, né? Porque imagina depois ele chega no Internacional e perde também os gols inacreditáveis como ele perdeu embaixo do gol. E praticamente ficou só nisso mesmo. Foi uma partida meio ruim da seleção brasileira no segundo tempo, né? Inclusive jogadores importantes sumiram, né? O Rodrigo estava muito abaixo e o Vini Júnior também quase nem viu a cor da bola. Lembrando que ele tinha, como já falei, a chance do pênalti, mas depois dessa chance de pênalti não fez mais nada. Infelizmente ele não fez mais nada. Eu também não vou nem criticar também, falar, caramba, poderia colocar o Endrick. O Dorival colocou o Endrick, faltando praticamente 5 minutos para acabar o jogo. Aos 85 ele coloca ele para fazer uma mudança. Pelo menos assim, o jogador que entrou bem que já foi no começo, foi o Andrés Pereira, né? Jogou bem. O Savio também entrou, deu até um novo gás da equipe, só que também meio complicado, né, a situação. Mas é isso, né? Um jogo meio ruim, muito ruim da seleção brasileira. A Colômbia, meus parabéns, conseguiu manter a primeira colocação e vai enfrentar Panamá, enquanto o Brasil vai enfrentar o Uruguai. E meus amigos, aqui vai soltar um monte de fogo e faísca, porque olha, fica no aguardo, tá? Vai ser um jogaço de bola. Lembrando que o Uruguai ganhou dos Estados Unidos, que inclusive está eliminado da Copa América. Que diria, tá? Os Estados Unidos, dono da casa, está fora. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima, tá? Falou!